Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Bom dia aos nossos queridos internautas que estão também em suas casas nesse momento, ligadas no CEAP, esta casa que nos acolhe com amor. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa querida Débora, eu já ia chamar Debinha, a Débora, para fazer o estudo do Livro dos Médiuns, o nosso querido Carlos, que vai fazer o comentário no momento do passe. E a gente vai lembrar, relembrar algumas informações que a gente tem do nosso CEAP. Nós temos a nossa obra social, que é aos sábados, das 8h30 às 11 horas da manhã. Aqueles que puderem, quiserem conhecer, participar, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nesta casa. Acolhidos pelo nosso querido Antônio de Aquino, que é o espírito protetor da obra social, esse espírito amoroso, generoso, que perfuma cada um com seus lírios, que vem conhecer o que trabalha na nossa obra social. Nós também precisamos de alimentos para compor as nossas cestas básicas que a gente dá para os nossos assistidos. Aqueles que tiverem também roupas, calçados em bom estado, nós também aceitamos. Medicação também que não esteja vencida. Às vezes a gente toma uma caixa de 30 comprimidos e a gente toma 20. Então, os 10 a gente pode trazer para cá, porque a gente também tem a parte médica que também necessitamos de medicação. Como nós aqui no CEAP dizemos, a gente costuma dizer, mas isso é uma cópia que a gente escutou na Rádio Rio de Janeiro, que na esplebe tudo é de graça, mas para a esplebe nada é de graça. Então, a mesma coisa, aqui na nossa casa, tudo é de graça, mas nada é de graça para casa. Aqueles que quiserem trazer água sanitária, sabão, baldes, panos de chão, a gente também aceita. Porque a nossa casa, se a gente reparar, ela está sempre, mas sempre muito asseada. Então, a gente também precisa desses materiais de limpeza. E a gente agradece aqueles que puderem colaborar. A gente também tem aqui a nossa livraria, que hoje a gente vai fazer 3 promoções, porque são livros da Dona Brunildes. A Dona Brunildes ontem fez 101 anos. Então, a gente vai aqui ao final da reunião dizer para vocês os livros. E foi Dona Brunildes, que foi o apoio ao nosso querido Altivo, que é o patrono da nossa casa, que foi através da Dona Brunildes que ele se iniciou na doutrina espírita. E a gente, então, hoje vai ler o Evangelho agora, e depois a gente também vai ler um pedacinho do Livro dos Médiuns, para a gente começar a nossa reunião. Então, o Evangelho de hoje é o capítulo 4, o item 24, que é as instruções dos Espíritos, e no item 24, ele vai começar com limites da reencarnação. Item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto,
menos pesado e menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mesmo mundo. A gente pede que vocês complementem a leitura desse item 24, que ele é bem importante para que a gente possa ter maior entendimento. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos em vosso nome, Jesus, com a finalidade de estudarmos e de aprendermos os teus ensinamentos. Que todos nós que aqui nos encontramos possamos levar esse presente que é o estudo do Evangelho e hoje na manhã do Livro dos Médiuns. Que o nosso querido altivo possa intuir a nossa muito querida Débora e o nosso muito querido Carlos, no momento que eles trarão a sua palavra, o seu estudo, a sua explanação. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga da nossa casa, que aqui também se encontra para o passe. Que todos que por lá passarem possam receber a medicação e os fluidos adequados para seus corpos físicos e espirituais. Agradecemos a todos esses amigos bondosos que, em nome do amor, nos conduziram a esta casa de amor. E em teu nome, querido Jesus, como mestre e como médico, te agradecemos. E é a Deus que nos solicitamos a permissão para darmos início à reunião pública do dia de hoje, neste horário com o Livro dos Médiuns. Graças a Deus. A nossa Débora hoje vai trazer o estudo do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 4, que é, o nome do capítulo é Médiuns. Ela vai falar do item 159 a 163. A gente vai ler um pedacinho do 159. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontra rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usualmente, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de sua organização mais ou menos sensitiva. Então, que a nossa Deb possa ser muito abençoada. Então, bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade do estudo, que se faz antes, durante e que a gente colhe os frutos depois, quando se organiza, né, quando se determina a fazer uma palestra. Então, agradecida aos espíritos que nos convidam
e que possamos fazer jus à responsabilidade que nos cabe como aqueles que divulgam a doutrina espírita no momento tão apropriado. Então, nós vamos falar aqui, como a nossa querida falou, do estudo do capítulo 14, falar sobre médiuns. E este livro, né, como todos os livros, né, do Pentateuco, deveriam estar diariamente sendo tocado por cada um de nós. E quando eu falo, né, a gente fala primeiro para a gente mesmo, porque eles vão nos trazer, né, as ferramentas necessárias, o entendimento, a compreensão necessária para que a gente possa se colocar na vida e usufruir de uma existência digna, chegando à nossa origem, ao nosso caminho de evolução que nos permite essa existência. Então, falar da mediunidade, né, livro dos médios, aí eu lembro da nossa amiga aqui que leu, né, vamos lá. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. E ele vai dizer lá, né, pode-se dizer, portanto, que todo mundo é mais ou menos médium. Então, todos nós somos médios, temos os rudimentos para desenvolver, uns já desenvolveram ao longo de várias vidas, ou está desenvolvendo nessa existência, mas todos nós trazemos os rudimentos, aquelas peças, vamos dizer assim, que são necessárias para que a gente possa dar um direcionamento, um desenvolvimento da mediunidade. E a mediunidade, a gente sabe, né, que é aquela possibilidade que cada um vai desenvolver ou já desenvolveu e está trazendo nessa vida para ser o medianeiro, aquele que fica no meio entre o mundo espiritual e o mundo material. Lembrando que tudo é espiritual, mas é aquela possibilidade material em uma possibilidade espiritual. Então o médium está ali naquele meio do caminho. E ele fala que todos nós somos médios? Sim, todos nós somos médios num grau qualquer. Quem aqui já não sonhou com um ente querido ou com uma situação que ia acontecer e acordou e disse assim: isso foi real, não foi imaginação, não foi uma coisa inventada da minha cabeça. E aí aquilo se consagra, ou aquele conselho, ou aquele diálogo que a gente tem com alguém que desencarnou, se torna patente, real, dá um direcionamento, dá uma diretriz à nossa vida, ou dá um acalento ao nosso coração. Neste momento somos médiuns. Durante o sono, mas de qualquer forma é o espírito que está ali interagindo com aquele mundo que para a gente é invisível. Então a mediunidade, todos nós somos. Quem já não sonhou alguma vez, quem já não teve uma intuição, por isso que Kardec diz, todos nós somos médios num grau qualquer. Mas ele vai falar aqui muito, né, e se preocupar com aquele que já está com a mediunidade mais ostensiva, né? A mediunidade que já é tão patente para ele que ele já, pelo menos uma vez no dia, ou numa semana, ele já está percebendo alguma coisa do fenômeno de se encontrar médium, percebendo ou uma intuição muito clara, ou às vezes nem tão clara, mas ele diz assim, por mais que eu não qualifique, isso aqui é para eu fazer dessa forma, ou ele percebe um barulho, ou tem uma visão. Aí a gente vai falar, ele vai estudar todas essas, né, essas especificações de mediunidade, e ele vai falar dos médios de efeito físico, que é o nosso tema de hoje, né, na mediunidade, e também ele já vai começar falando médios de efeito físico, pancadas, batidas, aquele médium. E aí eu lembrei muito quando nós éramos criança, que
Não sei se você lembra da feiticeira, que ela fazia, né, limpava a casa, eu achava que, nossa, que máximo. Pegava, mudava os objetos, deixava alguma coisa cair para assustar. E a gente sabe que isso é uma mediunidade que foi muito encontrada na época da eclosão da doutrina espírita, por conta de, para chamar a atenção, muitos médiuns de efeitos físicos, que aí ele vai falar aqui que são os voluntários e os involuntários. Aqueles que mesmo não querendo, eles colocam fogo em objetos, né? Eles fazem objetos caírem, eles não sabem controlar o fenômeno e nem como acontece, mas aquilo acontece. E tem os médios de efeitos também, que são os efeitos conscientes. Ele sabe manipular. Eu lembrei da feiticeira, né, que ela sabia pegar os objetos, limpar a casa, assustar as pessoas. Eu me lembro bastante disso. E que são os médios consciente, ele sabe manipular, não necessariamente ele sabe como o mecanismo funciona, mas ele só sabe que sabe fazer e que consegue fazer. Também tem isso, né? A gente muitas das vezes, seu altivo com certeza sabe os mecanismos que levavam aquele movimento, mas muitas das vezes nem sabe fazer, mas não sabe como se processa aquilo. Por quê? Porque ainda estamos longe de compreender o espírito, a sua capacidade a natureza do espírito. A gente ainda não conhece, não consegue, não tem compreensão ainda. Então, às vezes, a gente sabe que o fenômeno acontece, muito se vê na mesa mediúnica, sabe que aquilo está acontecendo, o espírito sabe que está ali, mas não sabe o mecanismo, como que funciona essa ciência espírita, para que ele possa entender como aquilo está acontecendo e qual o motivo. E por isso Kardec, então, preocupado com essa ciência nova, que estava aos seus olhos brotando, como um chamado para que ele pudesse dar uma alavancada no processo, no progresso espiritual daqueles espíritos que estavam ali e daqueles que chegariam e de todos aqueles que estão em volta do planeta Terra, que precisam alavancar, que precisam evoluir. Então ele pegou todas essas informações e organizou. E pegou, lógico, tentou de alguma forma organizar essas aptidões, né, que vem da mediunidade, para que a gente possa compreender melhor cada uma delas, sabendo que nunca tem uma linha, uma fronteira entre uma e outra, e nunca vamos encontrar médiuns iguais, né? Porque tem uma nuance aí de situações, de propensões físicas, mentais. A gente sabe que tem a questão das reencarnações, onde a gente vai elaborando desenvolvendo essa mediunidade. Então é complexo, é um mundo ainda todo por ser desvendado por nós. Kardec deu o mapa, né? O objetivo, Jesus chegar e trazer toda essa compreensão para a gente, mas a gente aí tem que estudar tudo isso, compreender cada vez mais, e muito mais do que isso, a gente tem a oportunidade dentro da casa espírita, na prática, de entender também a mediunidade. Então a gente tem a leitura, o conteúdo doutrinário e também a prática, que vai fazer com que a gente possa planificar esse conhecimento em nós. Então a gente precisa desses dois, no mínimo, a leitura, o estudo. Por isso a gente tem tantas palestras, a gente tem cursos, para que a gente possa pegar esse material e dissolver o máximo possível de uma forma compreensiva, para que a gente possa, na hora do trabalho, na hora da atividade mediúnica, ou no campo de atuação da vida, até na nossa casa, às vezes, que a gente pode, em algum momento, eclodir com uma das aptidões da mediunidade, e a gente saber se conduzir corretamente e fazer bom uso dela. Então a gente está falando, hoje a gente vai falar desses médiums, né, de forma geral. E aí eu peguei esse livro aqui, primeiro a gente vai ver o Evangelho. Olha o que o Evangelho diz sobre a mediunidade. Lá no capítulo 24, que tem uma anotação de Mateus, para a gente entender que a mediunidade não é privilégio.
A mediunidade é muito mais do que isso, uma ferramenta poderosa para que a gente possa evoluir. Mas como tudo, né, eu falo sempre disso, se me der uma Ferrari e eu não ler o manual e nem aprender a dirigir, eu vou fazer um estrago com ela, vou destruí-la e ainda vou me prejudicar e também, de alguma forma, me machucar. Então, a mediunidade, como tudo na vida, precisa ser bem direcionada, bem compreendida, bem estudada e bem praticada. E aí a mediunidade é um privilégio, né? Só que a gente vê tantas pessoas, né? Fala assim, nossa, a mediunidade de Chico, que lindo, né? Que lindo. Vai ver o dia a dia dele, né? Quantas coisas ele precisou abrir mão, quantas dificuldades ele passou, quantas armadilhas foram, né, planificadas para ele. Mas a gente sabe que tudo isso é o curso para anjo, é o curso para a gente, né? E Chico também, com certeza, tem um caminho ainda infinito de evolução, porque todos nós somos espíritos imortais, então nós temos um infinito da perfeição pela frente aí. E ele, então, passava por isso tudo, como muitos de nós passamos ou vamos passar ainda, para que a gente possa saber conduzir a mediunidade como uma ferramenta de evolução. E aí os Espíritos falam aqui, né? Mateus fala assim: aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, que era Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. E aí ele vai falar da mediunidade. Às vezes nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas. E a gente não vê isso. Quantas pessoas que usam a mediunidade para vender informações, usam a mediunidade para fazer mal para o outro, até para matar. E muitos usam para curar, muitos usam para ajudar. Então, aí ele diz assim: às vezes nós admiramos que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Isso não é a nossa realidade? Tão atual? Aí ele costumamos dizer, que a faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica. E aí, vamos pensar então, precisa ter no corpo físico, nas células nervosas, os neurônios, a parte do cérebro, né, que tem todo esse aparato aonde a gente pode movimentar e utilizar a inteligência, ela precisa estar, de alguma forma, preparada para que a gente possa utilizar, desenvolver ou, de alguma forma, receber naquele momento um determinado tipo de mediunidade. Então, a gente já nasce ou a gente pode desenvolver também ao longo do trabalho, do estudo. A gente vai o quê? Qualificando essas redes neurais, sutilizando células nervosas, organizando esse aparato psíquico para a gente desenvolver a mediunidade. Então, a mediunidade a gente já pode trazer de outras vidas, e a gente vai entender por quê, e a gente pode estar desenvolvendo, todos nós agora, devagarinho, o ajuste dessas células nervosas, com o nosso estudo, a mente direcionada no mais elevado, educação do pensamento, controle do pensamento, ficar o tempo todo observando o que eu estou pensando. Educação, nós vamos moldando as redes neurais. Interessante isso, né?
Nós vamos moldando, criando redes novas das células nervosas para ter respostas diferentes a determinados pensamentos, a determinados comportamentos, a determinados estímulos que vão fazendo que o nosso cérebro, a nossa pineal, que está ali com uma importância enorme na mediunidade, tem estudos sobre isso, que tem os cristais nela que vão sendo como se fossem antenas parabólicas para receber e para emitir sinais que vêm da nossa mente. Quantas das vezes a gente não tem pessoas que chegam na nossa casa e olham uma planta, que linda, a plantinha morre. Está emitindo algo pela mente, pelas células nervosas, pelo biocampo dela, pelo perispírito. Então a gente está o tempo todo o quê? Transformando, qualificando, mandando informação, recebendo informação, o tempo todo. E quanto mais a gente vai se auto-observando, por isso que Leon Denis fala, o conhecimento mais importante que o homem deve ter é o conhecimento de si mesmo. Porque aí ele vai, olha só, quando fulano falou uma coisa que eu não gostei, eu já fiquei o dia inteiro com raiva, eu já emiti pensamentos de vibração para aquela pessoa ruins, eu já estou o quê? Dando direcionamento às minhas células nervosas e emitindo ondas, qualificando, mais bruta, mais densa ou mais sutil, onde eu posso atingir camadas mentais, ambiências espirituais mais elevadas e, mergulhados nessas vibrações, colher os pensamentos dos espíritos superiores. Nós estamos agora aqui mergulhados num oceano de vibrações, emitindo ondas o tempo todo, 24 horas, incessantemente. É igual telefone, né, celular. Mas por que eu não captei o telefone dela agora? Por que eu não captei o do Carlos? Porque tem a frequência, tem o ajuste. Só quando eu ligo aquele número, quer dizer, eu peguei um código de frequência, aí eu consegui ligar para o Carlos. Então nós estamos o tempo todo emitindo essas ondas, num oceano infinito de ondas. E aí a gente tem que pensar assim, qual é a onda que eu estou sintonizando agora? Porque com isso eu vou modulando sinais nervosos, mediunidade. Já está falando de mediunidade, é corpo físico. Se mediunidade é corpo físico, eu tenho que pensar no cérebro, primeiro de tudo. Pensamento que o cérebro, a gente utiliza ele, não tem como, nós estamos num corpo físico, corpo denso, precisamos. Então está tudo ligado, não tem nada separado. Se eu penso em mediunidade, eu tenho que pensar como é a ciada, o banho limpinho, a minha alimentação saudável, a minha oração, o que eu estou pensando, o que eu estou mandando, vibrando, está chegando em algum lugar, não tem nada fora, está tudo dentro de Deus. Tudo dentro do pensamento divino. Então o que eu estou mandando está chegando, está pegando alguém, está atingindo alguém. Visível ou invisível. Não tem nenhuma emanação que não tenha endereço. Olha que coisa. Isso é o estudo da doutrina espírita. Tudo que eu emito chega em algum lugar. Chega. Em alguma mente, porque está tudo, em última análise, chega dentro da mente cósmica. Deus, por isso é que Ele sabe tudo, em tempo real, como diz o outro. Física, a gente está falando de tudo já. Biologia, é assim. Está tudo ligado, e nada separado, desconectado. Então, quando eu estou aqui emanando, vibrando agora, sutilizando essas vibrações, elas vão atingindo camadas mais sutis, ou não? Se eu estou pensando agora que eu vou matar alguém, que eu vou fazer mal a alguém, que eu vou praticar um ato menos digno, está chegando em algum lugar. Mas se eu penso agora a importância da vida, do amor de Deus, do conhecimento que eleva,
do como eu sou importante para Deus, porque sou filho dele, sua obra. Nós vamos atingindo camadas mais expandidas, mais sutis, e vamos entrando na mente, né, desses grandes sábios, desses grandes mestres. Não é assim? Para que a gente faz o estudo? Para que a gente vem ao curso de orientação mediúnica? Para a gente educar o nosso pensamento, dar uma direção aonde a gente possa, né, usufruir da mente desses espíritos, um pedacinho delas, um pedacinho do convívio desses espíritos, que não mais no corpo, mas estão aí vivos, 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 mandando milhões de conselhos, de instruções, através de mentes que vão se educando ao longo da vida. Por isso que mediunidade, a gente estuda curso de orientação mediúnica, curso de educação da alma, eu diria isso, curso de educação da alma. E aí ele vai voltando aqui, ele diz assim: a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas. Então a mediunidade bem conduzida é para nos ajudar a alcançarmos, como Jesus falou, um com o Pai. Estava num corpo físico, não foi? Ele falou: não vim derrubar a lei. Vestiu-se de um corpo físico, mas deixou de ser um com o Pai porque estava no corpo físico? Não. Por quê? Porque um com o Pai era a mente dele dentro, nas ondas, nas frequências da mente divina. E pegou um pedacinho, né, daquele um com o Pai e tinha clareza de tudo. E é assim que temos que ser, um com o nosso guia, um com os espíritos que sustentam essa casa, um com Jesus e um com Deus. É isso. Leon Denis fala, estamos orbitando em torno da unidade. Estamos dentro dessa mente infinita de amor. Mas a gente está ali, né, emperrado numa bolha de pensamentos repetidos, de menos-valia, de incompreensão desse imenso universo de amor que está ali fluindo incessantemente. Independente da gente estar pensando nisso ou não, da gente querer ou não, da gente achar que merece ou não, emanações de amor estão vibrando o tempo todo. Senão o universo não existiria, encolheria. E se está, é porque tem alguém, né, desse núcleo, que não é alguém, nem é quem, Deus, sustentando essa mente suprema, sustentando tudo isso. Então a gente tem que usufruir, aproveitar e lembrar assim: eu estou dentro desse amor infinito, é da lei. É da lei de Deus, olha que lindo, né? Ninguém está fora disso. Coitado daquele que acha que só ele é privilegiado, que só ele é amado por Deus. Todos nós estamos, não tem fora, pensa sempre disso. Tudo é Ele, tudo é esse amor vibrando. E nós estamos ali como peixinhos dentro dessas vibrações, emanações. E a mediunidade, primeiro é para a gente entender isso, para a gente poder receber desses espíritos que às vezes não conseguem se fazer presentes, porque a nossa vibração, né, a nossa tela mental é aquele vidro escuro, sujo, respingado, opaco, que não consegue ver o jardim, mas o jardim está ali. Mas por que eu não vejo? Porque a nossa mente está contaminada de um monte de informação distorcida. Aí quando a gente vai estudando, a gente vai trabalhando na mediunidade, a gente vai queimando, né, as nossas dívidas, a nossa tela mental vai compreendendo quem eu sou, quem é Deus, para onde eu estou indo, a gente vai limpando esse vidrinho, o vidrinho vai ficando fininho, fininho, né, e se dissolve e a gente passa a habitar esse jardim. Assim são os espíritos superiores. O jardim está ali.
O que nos separa é a nossa confusão de quem somos, os nossos, conceitos distorcidos da vida imortal. E a mediunidade, os espíritos fazem isso para nos empurrar, dizer, é assim, vai fazendo assim que vai dar certo, conselhos, a gente vai na sala mediúnica ajudando os espíritos que estão com mais dificuldade que a gente, que estão precisando muito mais de ouvir isso tudo que a gente está ouvindo aqui, que estão precisando particularmente de uma palavra amiga. É para isso que serve a mesa mediúnica dos espíritos sofredores. Todos nós somos sofredores, mas às vezes em situações mais pungentes que a nossa. E se a gente está envolvido, imbuído nos estudos, na mente reta, ligada a Deus o tempo todo, isso é a mediunidade. A palavra amiga, o abraço fraterno, sem julgamentos. Nós estamos vivendo um momento em que a gente está sendo testado nos nossos julgamentos, ou não. Quanta coisa a gente está vendo, não é não? Quantas aberrações. E a gente, o tempo todo eu falo, Senhor, me ajuda a compreender com clareza tudo isso, cheia de amor, cheia de compaixão, não com os meus julgamentos pequenos, porque diante de mim existem seres, pessoas que querem como eu a felicidade, que querem a paz. Como é difícil, educação da alma, limpando as telas mentais de muitas vidas, de mandos e desmandos, de decisões distorcidas, de julgamentos precipitados. E aí diz, a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas. Vamos pensar de lá para cá e daqui para lá. Eles estão para todas as camadas, todos nós aqui. Quantos espíritos? Seu altivo, às vezes deve dizer, meu Deus, que eu tanto falo, e eles não ouvem. Somos nós. Quanta rebeldia. Esses dias eu estava falando, seu altivo deve estar assustado comigo. Que é disciplina, que é educação, que é o mínimo, e às vezes a gente nem esse mínimo consegue dar para o espírito, para que ele possa manter um diálogo. E aí eu vou ler aqui um pedacinho, aí vamos lá. Aí ele diz, todas as camadas e todas as classes da sociedade, todos os seres humanos, é isso que ele queria dizer, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Quantos vícios nós temos? O vício da maledicência, o vício da fofoca. Eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, aprendi não, né? Estou aprendendo, porque a gente, como aprender é difícil. Estou no caminho, né? De que a gente não precisa repetir a coisa 10, 20 vezes. E eu me vi muitas vezes contando uma história para ela, daqui a pouco repetindo. Não porque falou assim, não porque você sabe, falou assim. E eu pensei, tem um VRITS, que é uma propensão mental da gente, que é da tagarelice, que é o ego. Quando a gente quer muito falar da gente, é o ego. Uma necessidade grande do ego se expressar, ser ouvido, ser atendido. Está no eu ainda, no eu, não está no nós. Aí eu falei, eu vou começar a me controlar. Falar uma vez, não falo mais. Não, porque Dália, aconteceu isso assim, assim. Aí a gente conversa, daqui a pouco a pessoa volta no assunto, eu vou. Não vou. Uma única vez. Espírito superior fala o quê? Uma única vez. Não, mas é aprendizado, é exercício. E aí eu me vi e falei assim, cara, conversei com fulano, falei 3 vezes a mesma coisa. Por quê? É o ego, necessidade de falar, necessidade de afirmação, necessidade de estar certo, necessidade de que o outro escute aquilo que você quer falar. E eu comecei a fazer um exercício disso. Uma única vez, fala e pronto. Como é difícil, Dália, tu nem calcula. Mas eu já consegui, já não falo 5, 6, já falo 2. Quando eu vou falar 3, eu digo, não, Senhor, é demais. 1. 2 no máximo, eu ainda estou no 2, está difícil.
Mas aí já melhorei. E assim é, Leon Denis, o maior conhecimento é o conhecimento de si mesmo. Por isso tanta mediunidade, por isso tanta oração, por isso tanta meditação. E aí eu lembrei de um livro aqui, vamos lá, que a gente deveria também, quantos livros espíritas, nós deveríamos dar presentes, livros espíritas, quantos livros, tem muitos livros bons por aí, mas os livros espíritas fazem isso, fazem a gente pensar, usar as redes neurais para emanar vibrações coerentes com as frequências divinas. Aí esse livro também, que é, nós estamos falando de mediunidade, a gente não pode deixar de falar dele, é o projeto de Filomeno de Miranda, que se chama Consciência e Mediunidade. E aqui ele fala que desde 1965, o grupo Filomeno de Miranda, que era o grupo do Divaldo, eles meditavam. E a meditação ajuda isso. Por que eu falei isso tantas vezes hoje, meu Deus? Por que eu não... Esse dia meu filho falou, mãe, você falou um negócio lá precipitada. Falei, depois que eu falei, eu não precisava ter falado. Eu nem esperei a pessoa falar, botar a ideia dela para eu falar. É verdade. Na hora eu percebi e depois ele falou, é isso mesmo, meu filho, você está certo. Apesar de eu estar com pré-julgamento, porque a pessoa já tinha me dito algumas coisas, mas não importa, eu deveria ter esperado ela falar e depois falado, que eu acho isso, eu acho aquilo, eu não acho nada. Mas é o exercício de tanta gente parar e se observar e a gente vai aprendendo a se educar, porque não dá para falar em mediunidade sem falar de educação da alma. Não tem como. Mediunidade não é mecanismo, eu chego ali, imponho minhas mãos e a pessoa sai e está boa. Não, e eu cumpri meu papel. Não. Qual é a qualidade do fluido que eu estou passando para essa pessoa? O que eu fiz um pouquinho antes, quando gritei, xinguei todo mundo, saí, peguei a chave do carro e vim trabalhar? A que horas eu dormi, vendo filmes de terror, vendo filmes que me geraram ansiedade, de morte, disso, aquilo, e vou para o trabalho mediúnico de manhã? O que eu fiz durante a noite, quando deixei o corpo físico, para onde eu fui? Isso é mediunidade. E isso, independente de mediunidade, é educação da alma. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Aí ele vai falar aqui. Consciência e mediunidade, não tem como. Não tem como. No complexo mecanismo da consciência humana, é complexo o mecanismo da consciência humana. Tem as camadas mentais, as nossas questões de outras vidas estão nas camadas mais profundas, mas estão lá. Os nossos mandos, os nossos desmandos estão nas camadas mais profundas, mas estão lá esperando que a gente tenha consciência para se expressar e a gente tomar decisões mais acertadas. Olha como a bondade de Deus é. Imagina se manda a conta para a gente tudo de uma vez. Estávamos fritos. Mas ela vai mandando, né? Conforme a gente vai ampliando a consciência, lembra? A gente vai vibrando, pegando ondas mais sutis, mais consciência da vida, quem eu sou, para onde eu estou indo, por que eu estou passando essa situação, por que eu vivo nessa cidade, por que eu vivo nesse país, por que eu vivo nessa família, quais as minhas dificuldades. Nunca é o outro, é tudo interno. E aí a gente vai ampliando, aí vão aparecendo, né, materializando as situações para que eu possa fazer diferente. É sempre assim. Olha quanto amor, né, dos espíritos superiores. Quanto eles vão esperando a gente. Agora acho que já dá para ela agora viver na mesma casa com fulano e fazer diferente. E se entenderem, já tem material emocional, já está na casa espírita, já está estudando, já está no trabalho no bem e já pode fazer diferente. É assim, sempre assim. Você vê tudo sempre o melhor para a gente. Aí ele diz assim, a mediunidade, complexo mecanismo...
no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade, mediunidade, num grau qualquer que vai patenteando-se e chegando, vai até a gente criar como Chico Xavier, como vários espíritos evolutivos, usar o tempo todo, 24 horas, para o bem nosso e da humanidade. É isso. É a ferramenta de evolução da gente, que a gente tem que fazer para evoluir. É a ferramenta, não tem que pensar que vai descer ladeira, tem que pensar que vai subir um monte. Aí ele diz, alargando os horizontes da percepção, quanto mais eu vou pensando nos estudos, pensando na minha vida, pensando no amor de Deus, mais eu vou sutilizando, mais eu vou tendo clareza. Aí fala assim, não era para falar isso, né? Quantas vezes a gente conversa e diz, não é para falar isso agora. Não fala. Eu pensei, não é para falar. A hora não é essa. Não é para falar dessa maneira. É para falar de outra. E eu lembro de uma grande pessoa que é uma referência na minha vida, uma das referências. E ela dizia assim, só vá reclamar ou falar com alguém, ou brigar com alguém, né? Ou corrigir alguém, quando você sentir sua boca doce como mel. Quando a gente está com raiva, a boca fica amarga, é igual fel, não é? Quando a gente está com medo, não fale. Deixa a boca ficar doce como mel. Sabe por quê? Está liberando endorfinas, está conectado com algo belo. A mente está ligada ao corpo, não tem como. Não tem como. É tudo uma coisa só. São só níveis de adensamento. E o tempo todo recebendo informações da mente para fora, e aí eu exponho o caso, e para dentro que eu recebo dos espíritos, as intuições, é o tempo todo uma mão dupla. Só vou falar quando eu estiver doce como mel. Vai dar uma volta, faz uma oração, senta, respira. Aí quando a boca saiu amargo, está calmo, pensando em Deus, aí vai falar com a pessoa. Aí já vai falar tudo diferente do que ia falar. Às vezes nem vai falar, porque às vezes nem é preciso. E aí a gente ganha o dia. Aí ele diz, né? Paranormalidade em torno das realidades profundas do ser e da vida, a mediunidade. Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graça e cuja manifestação surgem perturbações de várias ordem, e noutros aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. E é assim, dependendo das nossas questões kármicas, das nossas dívidas. Às vezes usamos a mediunidade não da melhor maneira, às vezes ela chega abrupta, mas não somos vítimas, tem um porquê, tem um motivo, e o motivo é sempre o melhor. Nos quitarmos com a lei, nos educarmos, e às vezes se ela vem sutil demais, a gente não vai para o trabalho, a gente não vai para a casa espírita, não é assim? Não vai, não lê, mas quando o negócio aperta, a gente corre, e às vezes ela vem, não sabemos, eu digo, isso é papo para guia, mas a gente sabe que é sempre aquilo que a gente precisa de melhor, sempre. E aí ele diz, além das manifestações peculiares aos seus atributos, peculiaridade, né, o que tem na mediunidade que é comum a todos, vamos dizer assim, né? Enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados. Então é a oportunidade bendita da gente saber como é depois da morte física. Quantas dores, ou quantas alegrias, ou os conselhos, não faz isso, porque comigo não deu certo, faz assim, usa a sua vida dessa forma, conselhos amorosos que os espíritos nos vão dando, porque já passaram para o outro lado das vibrações mais sutis, fora do corpo físico, e eles podem nos ajudar, nos orientar, dizer, né, nos estimular ao caminho reto, às decisões corretas, a dizer da imortalidade, que ninguém morre. Então, quanta coisa a mediunidade proporciona. Imagina se não tivesse a mediunidade.
além das manifestações peculiares, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados, que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Está falando como que é quando a gente se desprende do corpo físico. Como que é? Quando morre, a perturbação pós-morte, momentânea ou não. Como que a gente deve se preparar para morrer bem? Deixar o corpo físico bem, porque morrer ninguém morre. Deixar o corpo físico, né? Eu me lembro de Chico no avião, deu turbulência e ele começou a dar, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí disse, morra com educação. Morrer com educação. Viver, como um grande sábio disse, viva sua vida de forma que quando você deixar o corpo, você sorria e todos chorem. Leve, livre, em paz, que é isso que a gente quer na vida, só isso. Aí ele diz, a princípio surge como sensações estranhas, de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras. Quando a gente está na mediunidade, né, assim, a família toda quer brigar com a gente. É os nossos testes, porque tem vários irmãozinhos que querem nos tirar desse caminho que eles sabem que é o caminho melhor, que eles sabem que é o caminho da transformação, da mudança. São os nossos testes. E não somos vítimas deles. Eu sempre digo isso. Não somos vítimas dos obsessores. Fomos parceiros. E agora dizemos para eles, não queremos mais brincar. E aí eles ficam com raiva. Mas se a gente eleva a nossa vibração no estudo, no trabalho, no autoconhecimento, na ligação diária com Deus, eu falo sempre isso, eu devo ter muitos espíritos obsessores, porque eu já devo ter pintado 7. Tenho certeza disso, não tenho dúvida. Mas eu não faço contato com eles. Eles podem estar uma tropa me seguindo. Eu não faço contato com eles. Eu não deixo a minha mente cair 1 minuto sequer. É isso, esse é o nosso papel. Vão diminuir as nossas dívidas? Não. Mas na hora que Deus achar que eu tenho que passar por alguma prova, que tá de alguma maneira, Ele vai fazer, vai dar o jeito dele e eu vou estar ali, pronta. Não tem que se preocupar. A gente só tem que se preocupar com todo o bem que a gente tem a fazer, para a gente e para o outro. Tem 10 obsessores, não quero saber. Não quero, eu tenho muito o que fazer. Eles podem estar ao meu lado, mas eu não faço contato com eles, porque a minha mente está aqui, não que eu seja melhor, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. E a hora que Deus achar que eu tenho que me acertar com a lei de alguma forma, Ele vai proporcionar isso. Simples assim, é assim que funciona. Ele sabe tudo, sabe o que é melhor para mim e na hora melhor. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar em me melhorar, para que eu possa, mesmo no planeta Terra, habitar com a minha mente as esferas de paz relativa que já comporta o meu ser, que ainda é tão pequena, mas um dia que a gente tem paz, como é bom, né? Imagina se a gente tem a paz dos justos, Ave Maria, que são os estados de êxtase, de consciência tranquila, de fé no futuro. Então a gente, é isso, vamos seguindo, trabalhando, estudando e com Deus a responsabilidade de guiar as nossas vidas. Quando chega a hora, alguém fala, alguém chama, você vai naquele lugar e encontra aquilo que for preciso para você seguir com a lei de Deus, crescer, evoluir, seja o que for. Aí ele diz, se registras a presença psíquica de seres desencarnados, ou se sentes presas de aflições emocionais destituídas de fundamento, silencia a inquietação e penetra-te
através da meditação. O que ele quer dizer? Ora e depois faz silêncio. Porque quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Senhor, estou tão aflita. Senhor. Depois a gente medita. Silêncio para ouvir as respostas. Só no silêncio a gente escuta as respostas. Ora de início e ausculta a consciência. Se nós estamos dentro da consciência maior, por que a gente não pega, não recebe, não se banha nessa consciência maior? Porque é muito barulho. Não é não? Estamos cheios de achismos, cheios de aflições, cheios de preocupações, cheios de medo, cheios de ansiedades. Não conseguimos perceber a sutileza por detrás dessas ondas. Mas elas estão ali, estamos mergulhados nela. Por isso a meditação tão importante. Desde 1965, eles já faziam a meditação. Sem constituir-se num privilégio, é conquista que se apresenta fascinante para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Tarefa na família, tarefa com você mesmo, tarefa na casa espírita, tarefa com toda a humanidade. Por que com toda a humanidade? Eu estou aqui, lá do outro lado do mundo tem guerra, tem morte, mas não tem fora, se não tem nada fora, o que eu emano aqui chega em algum lugar. Se espalha em algum lugar, preenche algum lugar. Não é assim? O que eu vibro tem um endereço. Em algum lugar se acomoda aquela vibração. Chega em alguma onda e faz ressonância, paralelismo com ela. Por isso é que a gente tem que pensar, se preocupar com o que pensa. Estou fazendo paralelismo com quem? Onda com onda. Com aquele que está ali querendo fazer uma maldade, tomara que isso aconteça. E aí eu fortaleço aquele ser que está ali também. Ou eu estou dissolvendo na minha confiança em Deus, no meu amor por tudo, porque tudo vem de Deus. Então a gente tem que pensar. Educação da alma, mediunidade, educação da alma. Eu não posso brigar em casa e chegar ali e dizer para o espírito que ame a todos, que seja bondoso. Eu acabei de brigar com alguém, não tem 10 minutos. Como que eu posso fazer um trabalho desse? E os espíritos ainda permitem, por misericórdia, para que a gente possa colher os frutos dessa parceria, desse estudo, dessa prática, e saia daqui pelo menos com vergonha do que fez dentro de si mesmo e procure se corrigir, se emendar. É sempre assim, sempre misericórdia, sempre misericórdia. Aí ele diz, se constituir-se num privilégio, é conquista que se apresenta fascinante para que mais tarde cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Mediunidade e nível de consciência andam juntos. Por isso, tantas, no Evangelho já falou. Aí ele diz aqui, só para a gente encerrar. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Não precisamos de todas as aptidões da mediunidade para que o nosso nome saia nos jornais e mais tarde a gente sucumba numa grande queda. Às vezes, simples mediunidade. Fazendo com Jesus, com Deus, sempre direcionando a nossa mente para o bem,
para o bem maior de todos, que começa primeiro em nós. Por isso é que Jesus falou, né? Se queres, né? Diminuir o... Não, não é para isso, já vi. Já sei o que é, para eu encerrar com Maria Dolores. Já vai dizer tudo isso que eu ia falar. Quando a gente quebra o fluxo, a gente percebe. Então, queridos, que possamos usufruir dessa casa, dos trabalhos que aqui acontecem, dos estudos, colocando a serviço de nós e de toda a humanidade sofredora, que também nos incluímos. Então, vamos terminar com Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, um poema dela. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dasquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores. Entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te um sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me estendas, Senhor, não me atendas, Senhor. Que possamos então, queridos, agradecer a oportunidade bendita da Casa Espírita, da vida, do estudo e da doutrina espírita com Jesus. Muito obrigada a todos. Foi muito bom estarmos aqui hoje com a nossa Debinha, né? E acabar com esse poema belíssimo. Que Jesus a abençoe sempre. E nós agora vamos passar para o segundo momento da reunião pública, que é o passe. Que os médios aqui da nossa casa possam se posicionar para esse momento e aqueles nossos queridos internautas, da mesma forma, possam se ligar a esta casa, a este momento, para que possam também, através desses espíritos amorosos, espiritualmente receber o passe que necessitamos, e os desencarnados da mesma maneira. Querido Jesus, voltamos ao teu coração amoroso e generoso, para que neste momento vos rogar o amparo, a proteção para esse momento do passe. Que os médios que amorosamente aqui se posicionam junto a nós, possam, através das suas mãos, trazer os fluidos e as medicações
que tu a eles entregas e que possamos todos nós recebê-las de acordo com as nossas necessidades. E em teu nome, querido Jesus, médico dos corpos e das almas, mas com a permissão de Deus, que é o nosso Pai, damos início ao momento do passe. Graças a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que nos diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Certa noite, Nicodemos, senador dos judeus, ouviu de Jesus: em verdade, te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, sem entender, pergunta a Jesus: como pode um homem que já é velho, ele pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus, então, lhe responde: em verdade, te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Então, qual o limite para a encarnação? A encarnação, propriamente dito, não tem limites, nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do Espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o Espírito se purifica. Que possamos compreender os desígnios de Deus, os ensinamentos de Jesus para a nossa evolução espiritual. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos agora trazer a mensagem do plano espiritual da nossa casa para todos nós. Paz, meus amados, que a paz penetre no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que se deixem ser invadidos pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio, pela luz radiante que vem de Jesus. Meus amados, tenham paciência e sigam as regras e a disciplina. Não confundem amor ao próximo com a falta de disciplina, nem paciência com a falta de regras. Vide Jesus quando disse ao publicano: desça depressa, hoje eu estarei em sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor, disciplinando-os e impondo-lhes as regras e o amor ao Pai. Então sigam o modelo, tenham paciência, não percam a direção, não saiam das regras e sigam as orientações de Kardec através de suas obras, não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe Kardec. Dentre todos, ele, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo o que o Mestre Jesus queria. Então, trabalhem seriamente com Jesus e Kardec. Sejam obreiros para a vida eterna, espalhando o amor, a paz, a harmonia. Sejam firmes.
Todos vocês são filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês, somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida com fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que chegam a Ele. Já dissemos, elevem os pensamentos e serão todos direcionados. Assim, juntos, caminhemos e trabalhemos. Não deixem que certos desentendimentos e comportamentos alheios perturbem, causando desequilíbrio. Vocês são trabalhadores e nós estamos juntos para que os trabalhos não sofram nenhum tipo de má influência de espíritos desencarnados, obsessores e de encarnados que ainda fazem o papel de perseguidores. Sejam exemplos, não somente para o irmão, mas também para vocês mesmos. Analisem suas consciências. Aos dirigentes desta casa, vocês devem saber quando a semente tem embrião. Se ela não tem, não adianta plantar. Sigam a analogia. Se o trabalhador não tem embrião, não vai produzir. Muitas vezes, eles são usados por espíritos malfeitores, não só para destruir os trabalhos sérios, mas também para destruir o trabalho que é o do Cristo. Lembre-se, todos são filhos de Deus, mas nem todos darão ouvidos ao chamado dele. Nós estamos a todo instante falando, orientando para vigiarem, fazerem preces, ficarem atentos. Quando vimos alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando. Sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele existe, dos ataques de falanges de obsessores que vos cercam. Vimos alertá-los e os encorajar. Não tenham medo, estamos olhando, zelando por vocês e também pelos trabalhadores desta casa e das casas espíritas que nesse momento sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir os dirigentes, fechar as portas das casas e apagarem as suas luzes, que estão acesas em meio às regiões umbralinas. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. E embalados por esta mensagem dos nossos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, a quem agradecemos todo o amparo, toda a proteção e todo o amor que tem por cada um de nós, encarnados e desencarnados. A vocês agradecemos, em nome do nosso patrono, que é o nosso muito amado Altivo Panfiro. Agradecemos a Ti, Jesus, que és o mestre, o médico e o irmão maior de nossas vidas. Te agradecemos. Agradecemos a Deus, que é o nosso Pai de amor, que nos criou pelo seu amor e para esse grande amor universal. É em Teu nome, Pai, que Te solicitamos a permissão para darmos por encerrado o estudo do Livro dos Médiuns e Passes da manhã de hoje. Graças a Deus.